Oi, gente, caí. Então aí, oi. Oi, pessoal. Caí. Voltei. Acho que voltei. Voltou? Caiu aqui tudo. O meu sinal caiu, fechou toda a live, mas acho que dá pra gente voltar. Gente, tem alguém aí? Eita, nós! Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu acho vocês de novo aqui na live, porque deu uma caída aqui, gente. Eu caí, mas já tô voltando já. O pessoal tá retornando aí. Bora continuar a assistir a live. Deixa eu ver. Teve perguntas que eu não consegui ver, então, gente, o pessoal que eu vi, que viu que eu não respondi o que vocês escreveram, se vocês puderem escrever de novo, eu agradeço, porque caiu aqui o negócio. E eu continuo sem conseguir ver se vocês conseguiram voltar ou não. Gente, alguém dá um oi aí só pra eu ver. Cadê vocês? Acho que voltou. Voltaram, pessoal? Tá todo mundo aí de novo? Oi, Ayumi! Ai, Priscila! Oi, gente! Oi, meninas! Que bom! Voltou, né? Caí, gente! Caí, plena terça-feira, tomei um capote, mas vamos lá. Voltou. Ai, Fabiana, obrigada. Fabiana tá falando, oi, voltou sim, que bom. Mas eu não consigo ver vocês aqui, ainda não apareceu pra mim. Deixa eu entrar aqui na página do portal pra ver se eu consigo ver vocês. Ah, tá, voltou, achei aqui. Gente, perdão. Tá, achei. Que aí eu consigo ver as mensagens. A Yumi, Priscila, a Fabiana na Cauê voltou assim. Tá, então. Vamos lá. Eu tava falando sobre... Vamos ver quem tava aí. Vamos lá. Gente, caiu tudo aqui, mas vamos lá. Meninas, onde eu parei? Vamos testar a atenção de vocês aí. Gente, se vocês tiverem as perguntas aí, o que vocês estavam falando de novo, volta, porque como sai, eu perdi tudo que vocês estavam escrevendo. E aí já não sei mais. Caí, ó, tomei um capote aqui, mas já voltei. Tá todo mundo aí de novo, a galera já tá aí de novo. Eu só não vou conseguir responder o que vocês estavam escrevendo. Eu acho que eu tava lendo da Yuma, não lendo. Ah, vamos seguir. A Priscila tá falando firmeza, então vamos lá. Tá. É importante falar de como é a culpabilidade dos pais, da cobrança da sociedade também em cima desses pais dentro desse contexto. Sim, nós vamos falar também. A gente falou um pouco sobre as causas, eu vou falar o tratamento, as terapias e os pais. É verdade, Priscila, é verdade, que os pais devem ser firmes, sim. Dentro do tratamento, quando a gente trabalha com as crianças e com o adolescente dentro de um setting terapêutico, dentro da terapia em si, a gente consegue avaliar ali qual é o grau de resposta que essa criança e esse adolescente consegue nos dar. Então, existe o embate, tá? Existe o embate tanto deles pra gente, em relação a eles a meio que nos testarem. Então, as crianças, eu já atendi muita criança aqui dentro do TDAH que tem TOD ou que tem um transtorno de conduta e que entra na terapia e que já chega nos confrontando, né? Então eles meio que testam aí, no caso a terapeuta, para saber até que ponto, até onde eles podem ir ou não. Então o profissional tem que ser um profissional muito bem capacitado, muito bem qualificado para conseguir lidar com essa situação. Porque senão às vezes acaba reforçando um tipo de comportamento que não é bom, né? Que faz parte dentro dos sintomas do TOD e do TDAH. Mas para tentar controlar uma situação ali, acaba fazendo um processo errado e aí, em vez de diminuir esse tipo de comportamento, acaba estimulando ele. E aí a terapia não dá certo.
tá? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Por quê? Como o próprio Todd, ele já traz essa oposição pra gente, ele já traz esse embate nessa questão do desenvolvimento, ele já traz esse afrontamento, né? Porque tem pais que falam pra mim assim, nossa, é uma afronta, ele me desrespeita e tão pequeno, e tem aquele senso de vingança. Tem, e faz parte do transtorno, tá? É difícil a gente ver crianças tão pequenas com um comportamento tido como tão ruim, né? Mas tem. E aí, assim, eles têm consciência, a criança tem consciência de que aquilo é errado, o adolescente sabe que aquilo é errado, por exemplo, bater em cachorro, bater no animalzinho, fazer coisas que a gente sabe que não é correta e eles acabam fazendo, às vezes por um prazer mórbido, às vezes por nem por prazer, mas realmente por se opor, né, à figura ali do pai, da mãe ou do professor ou de qualquer um que está lá dizendo para ele não faça, não haja, não realize nesse sentido, e aí ele vai e faz. Né? Aliás, o não, para quem tem TOD, é como se fosse o sim. Tá? Parece que a maquininha, o cérebro ali, a fichinha dá uma mudada, então é um pouco complicado nesse sentido. A Maria Silva perguntou, transtorno de conduta não trabalhado pode evoluir para sociopatia? Todo tipo de transtorno de conduta e emoções, ele precisa ser trabalhado porque ele pode piorar. Então pode ter um sociopata, pode ter um psicopata, e aí a gente precisa, desde pequenininho, conseguir essa avaliação médica, conseguir esses tratamentos para que essas coisas não piorem, tá? Por quê? De repente acontece um trauma aí nessa fase, onde ele tem um transtorno que até então a gente consegue meio que modelar, e aí acontece um trauma muito grande, e aí dá o start, que é o raio do start do cérebro, que faz com que aconteça uma piora em relação aí ao comportamento e ao desenvolvimento social. Então, sim, né, é preciso ter um olhar muito mais atento para que esses transtornos não evoluam para algo maior, né? Assim como o transtorno de ansiedade, quando não tratado, ele vira uma síndrome do pânico, né? Então, sim, Maria, é uma coisa meio que vai puxando a outra, sabe? Então, quando a gente trabalha aí com as questões da saúde mental, precisa muito de um apoio, tá? Os pais, os professores, todas as pessoas que estão ali junto com essa criança e com esse adolescente, precisa ter uma rede de apoio mesmo, em todos os sentidos, para que todos trabalhem juntos, né? Para que na escola faz uma coisa, em casa faz uma coisa e na terapia faz outra. Não adianta, porque as crianças dentro do TOD, elas sabem com quem elas podem, com quem elas não podem. Então, precisa ali de todo mundo falar a mesma língua, vamos dizer assim, tá? Tá, você vai ver, vamos lá. Acho que estabelecer comparações entre as crianças também pesa muito. Por isso falo que atitudes dos pais têm que ser revisadas também. Sim, total. Tem que ser, porque, como eu falei, nem sempre uma criança, apesar de ser genético, às vezes tem irmãos que uns tem o TOD, o TDAH e o outro irmão não. Então, a genética aí e os fatores, no caso do TOD, os fatores ambientais, a situação, então tudo. Quando a gente faz a anamnese, que é uma entrevista com os pais, pra gente conseguir atender essa criança ou esse adolescente, a gente pergunta muita coisa, né? Dentre elas, como que foi a gestação, como que como foi a primeira infância, como que tá o adolescente hoje, e a gente consegue fazer um desenho aí, consegue fazer uma margem aí de tudo que tá acontecendo, de tudo que aconteceu dentro do desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, a gente consegue ter uma ideia de como que o ambiente interferiu ou levou essa criança, esse adolescente, no caso, a ter o comportamento que ele está apresentando no momento, tá? Perdão.
aqui, né, falando assim, mas aí que está, a criança bate no cachorro, quantos anos ela já está? Eu digo, a criança sente já dentro do útero da mãe, se uma briga entre eles, já se transforma lá dentro. Sim, né, a gente sabe que o aparelho auditivo é formado, as crianças desde o ventre já escutam, e todo esse processo também contribui para, nem sempre, às vezes a mãe teve uma gestação muito turbulenta, muito complicada, e a criança tem um desenvolvimento normal, tá? Então ela é neurotípica, não tem nada ali que seja de transtorno de distúrbio. E às vezes a gestação foi também uma gestação super tranquila, não houve brigas, você tem uma estrutura familiar extremamente bacana, né, o que a gente considera como algo bom, e a criança realmente tem um TDAH ou um TOD, porque, de novo, né, é um fator psicológico, existe aí a questão genética também, lógico, o fator ambiental interfere muito, mas todo tipo de transtorno, ele é neuronal, então não tem como a gente dizer que é só pela questão de como a família lidou com a situação. É um pouco complicado, mas é mais ou menos isso, tá? Pais têm que ter mais apoio mental do que as crianças. Sim, a terapia familiar, ela faz parte de todo o processo terapêutico. Ela deveria fazer parte, se ela não faz, ela deveria fazer parte de todo o processo terapêutico que as crianças realizam, tá? A orientação a pais enquanto como lidar, como fazer e principalmente entender o que o filho tem, o que ele passa, o que acontece é primordial. Então esse trabalho precisa ser feito. Eu geralmente faço, tá? Porque realmente os pais precisam ter um apoio mental maior do que as crianças, de uma certa forma sim, tá? Fabiana, como sabemos que a criança pode ter o transtorno ou que são coisas normais de criança? Diagnóstico de TDAH, diagnóstico de TOD, sempre por médico. Então, tudo que você vê que além do que a gente considera como padrão, então se a criança, por exemplo, ela é persistente, vou falar pra vocês quais são os sintomas, vamos dizer assim, né? Do TOD. São crianças que desde muito pequena a gente já percebe que existe ali uma alteração comportamental. Então, eles não obedecem, falar assim no nosso português, né? Eles não obedecem, eles não conseguem entender o não, eles te desafiam o tempo todo, eles têm um senso de vingança, se você faz alguma coisa ele vai lá e ou ele quer te machucar, ou ele quer te beliscar, ou ele quer te bater. Eles questionam tudo, né? O não, o sim. Não, eles não cooperam com nada, nada quer fazer, nada quer ajudar. Eles entram nesse processo de birra para conseguir as coisas. São crianças extremamente hostis, que não querem, você vê assim que a criança não quer saber de nada, que não quer nem manter um vínculo de amizade, ela briga com todo mundo, ela bate em todo mundo, ela morde todo mundo, principalmente se for os pequenininhos. Então a gente já consegue perceber alguns sintomas aí de que algo não está dentro do padrão desde muito pequeno por esse comportamento, tá? É uma criança que está sempre te desafiando, ela sempre ela é persistente, ela persiste naquilo, enquanto ela não consegue, meio que ela não desiste, e aí ela grita, ela chora, ela berra, ela bate na irmã, no irmão. Então a gente consegue, os pais conseguem meio que perceber que tem algo ali, e aí é preciso ir buscar um diagnóstico. Tá? E a gente tá falando do TOD dentro do TDAH nessa live, nesse sentido. Porque o TOD, ele também apresenta, assim, outros tipos de transtornos, tá? Depois a gente conversa mais sobre o TOD também nesse sentido. Mas o que dificulta o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É justamente essa explosão de comportamento, esse mau comportamento que o TOD traz. E aí, quando junta com o TDAH, vixe, vira um bololô. Fica mais difícil ainda. Enfim. Vamos lá. Aí eu tô falando, é importante falar de como é a culpabilidade dos pais e da cobrança da sociedade também em cima desses pais dentro desse contexto. Afinal, estamos falando de um transtorno onde a criança já nasce dessa forma. Não precisa necessariamente haver culpa de alguém para ter desenvolvido isso. Exato, né? Como a gente falou que as causas é uma combinação de fatores, então são fatores psicológicos, ambientais e genéticos,
que faz com que ele apareça aí. Dentro do TDAH dificulta muito, né? Porque já tem essa falta de atenção e ainda vai explodir por qualquer coisa, porque não consegue realizar o que está fazendo, não consegue terminar nem nada, e aí fica um pouco mais difícil nesse sentido da gente conseguir lidar com os dois. Não entendi, peraí, cadê? Deixa eu ver se eu acho que as meninas... A Maria tá falando, a colega perguntou antes, mas caiu. Ela perguntou o quê? O que eu conversei com vocês? Ah, tá, de como que a gente sabe, né? Peraí, gente, tem que voltar nas perguntas aqui. De como que a gente sabe se a criança tem ou não, entendi. A Maria tá falando, e quando sabemos que o filho tem algo diferente, a escola trata a criança como rebelde? Então, existe a rebeldia, né, de ser uma criança rebelde, que quer descumprir regras e normas, mas que até então, quando você orienta ou quando você é um pouco mais incisivo, aquilo ali para, tá? Então a gente tem que saber identificar em que momento que aquilo é só um comportamento ruim, é um mau comportamento, é uma birra ou é uma rebeldia, né? Ou se aquilo realmente é um transtorno ali que a gente precisa trabalhar. Quando a gente tem um diagnóstico de que aquilo é um transtorno, não adianta, né, como a gente falou no começo, a gente brigar, tal, não sei o quê, porque não vai adiantar muito. Porém, a gente precisa de pais e orientadores que ajam de acordo com o diagnóstico. Então, se eu sei que essa criança tem o TDAH e ela tem o TOD e que eu preciso regular esse comportamento dela, eu preciso diminuir essas explosões de comportamento, eu preciso diminuir o máximo esse mau comportamento dela, eu preciso saber como agir, tá? E eu preciso ser, sim, nesse caso, ter ali, como eles são mais resistentes a tudo, a informação, a orientação, eu preciso ter um pouco mais como eu posso explicar? Eu preciso ser um pouco mais forte naquilo que eu vou falar, não necessariamente a força física, mas eu preciso ter uma coerência naquilo que eu falo para aquela criança e naquilo que eu cobro daquela criança, tá? Não é também porque ela tem um diagnóstico que eu falo, é porque ela é TDAH, ela é TOD, ela é TEA, ela é PC, sei lá, trocentas mil siglas que a gente tem dentro do DSM aí que justifique um tipo de comportamento que a gente considera que a gente precisa melhorar. Então, o processo de terapia, ele existe para isso, tá? Quando a coisa é além, volta a falar, a gente precisa entrar com uma questão de medicamento e tal, para conseguir regular internamente essa criança, para eu conseguir fazer com que esse cérebro não pare, mas eu preciso fazer que esse cérebro se organize internamente para conseguir receber qualquer tipo de orientação, seja terapêutica, seja de professor, seja de pais, né? Então eu preciso caminhar meio que junto aí nesse sentido. A Maria tá falando, o mais triste é quando você conhece sobre os transtornos, fala sobre isso na escola e te olha com cara de paisagem. Né? Maria, você tá aqui no Japão, você tá no Brasil? Eu vou falar em relação aqui. A gente sabe que a saúde mental aqui no Japão, ela precisa ser melhorada em muita coisa, né? Os professores, a equipe docente, direção, enfim, a gente sabe que os próprios médicos aqui também, a gente precisa melhorar algumas coisas nesse sentido. Mas quando a gente sabe primeiro é saber o que essa criança, o que esse adolescente tem, para eu conseguir diferenciar se isso é uma birra ou se isso é um transtorno. Se ela faz isso por uma dificuldade que ela tem, por um desvio aí que ela tem, ou se ela faz só porque ela quer mesmo, né? E aí eu preciso primeiro saber por onde andar. A partir do momento que eu sei, através de um diagnóstico clínico, o que ela tem ou o que ela não tem, aí eu começo a agir da maneira mais precisa em relação a essa criança, esse adolescente, para conseguir desenvolvê-los, tá? E aí, é por isso que eu falo da divulgação das lives, da divulgação da informação, Maria. A informação precisa chegar em quem precisa ouvir. Se eu vejo, escuto ou se guardo para mim, nada adianta. E vocês vão continuar nesse ciclo aí. Eu sei, eu entendo, eu falo, mas parece que ninguém ouve,
né? Quanto mais as pessoas souberem o que é, o que existe, e que nem sempre aquele comportamento daquele indivíduo é proposital, mais as relações dessa pessoa vão se tornar mais fáceis. Então, ela vai chegar na vida adulta com menos barreira, tá? Ela vai chegar numa sociedade onde entendam quando ela fala assim, olha, eu tenho TDAH, olha, eu tenho TDA. Então, assim, eu não faço furiô, de repente, na fábrica à toa, né? Eu demando uma energia muito grande para o meu trabalho. Então, se eu esqueço alguma coisa, ou se passa alguma peça, ou se acontece alguma coisa, ou se eu erro o caminho para ir trabalhar, ou se eu esqueço o crachá, sei lá, sabe assim, essas questões do dia a dia, quando a gente sabe que aquele indivíduo está ali trabalhando e que ele tem um transtorno de déficit de atenção ou que ele tem uma hiperatividade muito grande, eu tenho um olhar para essa pessoa de uma forma diferente, né? Então, quanto mais pessoas souberem, quanto mais informação chegar, eu proporciono ou eu tento proporcionar uma sociedade melhor para esse indivíduo, para esse adulto, porque essa criança ela vai crescer, ela vai ser uma adolescente, ela vai chegar na vida adulta e como é que vai fazer, né? Ah, tá, a Maria tá falando que é aqui no Japão, sim. Acho que deve ter menos pensamentos em escola. O Niel tá falando, né? Acho que deve ter menos pensamentos em escolas. A escola não vai resolver o mundo, né? Apesar de a gente achar que muitas coisas ali muitas coisas podem ser resolvidas na escola, mas nem tudo está ali embaixo do guarda-chuva do professor, do educador, do diretor de escola. Tem coisas que fogem, né? A responsabilidade mesmo deles. Assim como foge também, às vezes, ao que o pai pode fazer. Porque pai e a mãe nem sempre têm o conhecimento teórico, né? Porque senão todo mundo tinha que ser psicólogo, neuropsicopedagogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo. Imagina, você se formar em tudo para conseguir trabalhar ali com aquela questão do neurodesenvolvimento do seu filho. Então é um pouco difícil. Mas existem profissionais para isso. Né? Então, de novo, a rede de apoio ela existe para isso, para que todos nós juntos consigamos trabalhar para desenvolver essas habilidades dessas crianças, para diminuir essas dificuldades. Tá? A Maria tá falando, difícil eu não pensar no bem escolar, meu filho passa muito tempo. Principalmente aqui, né? Que as crianças entram muito cedo na escola e vão até o período da tarde. Realmente, muitas coisas acontecem dentro da escola, né? E é isso mesmo que a preocupação dos pais ela é válida nesse sentido. Mas, como eu falei, tem coisas que não cabem ao pátio da escola, vamos dizer assim. Tem coisas que vão além, e aí o professor não dá conta, tá? Realmente a terapia precisa nesse caso, tá? São os profissionais, psicóloga, neuropsicólogo, psicopedagogo, fono, físio, TO, toda essa equipe aí para auxiliar nessas questões do desenvolvimento dessa criança, ou desse adolescente, no caso. Aí me está dizendo, com toda certeza, meu autoconhecimento contribui muito no meu convívio com muitas pessoas, isso vale para todo mundo, perfeito, né? Ela tá nesse processo e ela tá sabendo conduzir de uma maneira bacana todas as questões. Claro que nem sempre é assim, né? Até a gente entender o que acontece, a gente passa por muita coisa e tem muitas dificuldades aí no caminho, mas é possível, tá? A Maria tá falando, o TDAH é mais interpretado igual a depressão? Tem pessoas que não entendem, não sabem o que é, e aí acham que a pessoa é desatenta porque é desatenta e na verdade não é, né? Então é um pouco complicado aí quando a gente começa a falar de transtorno. E fica difícil mesmo. As pessoas meio que algumas pessoas olham de uma forma errada e aí meio que julgam sem saber, mas quando sabem de todas essas questões e entendem, fica mais fácil o convívio, né? A Maria tá falando que a escola de hoje, na verdade, é defasada, um pouco. É necessário uma corrente de apoio. Não adianta ter esse apoio em casa se a criança não tem o mesmo apoio na escola. Isso é fato, tá? Então, eu quando faço processo de terapia,
eu trabalho com dificuldades de aprendizagem, então eu trabalho sou neuropsicopedagoga, então as crianças que chegam para mim chegam com dificuldade, estão indo muito mal na escola, as notas estão muito baixas ou não conseguem aprender, não tem atenção, não tem concentração, não tem foco, ou o tempo de tudo isso é muito curto, então elas chegam e fazem terapia, no caso comigo, as crianças, adolescentes, adultos, seja o que for, terceira idade, enfim. E aí a gente começa a fazer alguns treinos de habilidades para que esse tempo de atenção melhore, o tempo de atenção, de concentração aumente, o foco seja mais definido, enfim. Então a gente consegue trabalhar nessas questões com as crianças. Quando a gente tem algo que é relacionado à emoção, ao mau comportamento, a essas explosões, a essas birras, a esses choros ou essa agressividade, porque dentro do TDAH a gente já tem a hiperatividade e a impulsividade muito forte. Junta com a explosão do TOD, pronto, né? É aquela muvuca, né? Aquela bagunça ali dentro do cérebro dessa criança e a vida dela dificulta bastante, principalmente na questão do social, tá? O Niel tá falando, quem tem TDAH pode descarregar sua bateria muito. Se este for o caso, recarregue com mais frequência. Alguns portadores precisam de um simples cochilo durante o dia, outros de passear com o cachorro, outros de passar o fim de semana fora, outros ainda de ginástica ou futebol. Atividade física, sim, para a questão da hiperatividade, se ela é física e motora. Se é hiperatividade mental, isso só pilha mais ela ainda, tá? Descubra como a bateria do seu filho é melhor recarregada, então faça isso, perfeito. Então, faz parte, é um dos caminhos que a gente também orienta para que os pais primeiro conheçam, né? Mas muitas vezes chegam, né, eles chegam pra gente com os pais, né? Com uma desestrutura tão grande que eles não conseguem nem ver o óbvio, nem entender o que tá ali. Eles chegam de uma forma tão... Os pais chegam tão perdidos em relação àquilo que vê, tão descrentes de saber que o filho tão pequeno tem um comportamento tão ruim, assim, tão, né, que eles acabam chegando pra gente já muito debilitados em algumas situações. Então a gente precisa muito trabalhar com esses pais, porque às vezes o que para as pessoas é óbvio, seja mais incisivo, fale pro seu filho que não, ele te desafia porque você não sabe ser pai, ele te desafia porque você não sabe ser mãe, e não é isso, né? Quando existe um transtorno aí, quando existe algo além do que só a questão do comportamento, fica bem mais difícil. Enfim. Fabiana Nakauka está dizendo, informação é tudo, é com base nisso que temos que lutar pelas crianças e pelo desenvolvimento delas. Sim. Quando, de novo, né, quando eu sei o que acontece, quando eu sei o que está aparecendo ali em relação ao desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, eu consigo entender e procurar saber a melhor forma de lidar com ela, tá? De novo, não estou dizendo que tem que aceitar todo tipo de comportamento dessa criança ou desse adolescente, até mesmo desse adulto, tá? Porque ele tem TDAH ou porque ele tem o TOD. Então, vamos dar, deixa, ele tem, é assim mesmo, vai ser assim mesmo e tudo bem. Não. Existem processos terapêuticos para que essas questões sejam diminuídas. E precisa, né? Porque a sociedade está aí, a gente precisa preparar essa criança, esse adolescente para uma convivência sadia, harmoniosa no mínimo, né? Para viver num social, porque ele vai trabalhar, ele vai estudar, e como é que a gente vai fazer? Né? Então, o diagnóstico que se tem, ele não é o resultado final. Sabe assim, ele foi diagnosticado, ufa, pronto, eu sei o que meu filho tem, então tudo se justifica porque é TDA, é TDAH, é TEA, é TOD, enfim, não é assim também que as coisas funcionam, tá? Em relação ao tratamento, quando a gente tem a comorbidade aí, existe uma maior resistência, é um tratamento um pouco mais difícil quando a gente tem o TDAH e quando a gente tem o TOD junto como comorbidade, tá? Por quê? Porque existe uma maior resistência por parte da criança, do indivíduo, do adolescente, para fazer as terapias.
Então ele já não quer ir, já não quer fazer, chega lá, tem todo um embate com o terapeuta, eles querem medir força, querem mostrar que manda, assim como eles fazem com qualquer figura de autoridade, seja pai ou mãe ou qualquer figura de hierarquia ali que fala para ele sentar e ficar quieto, por exemplo. E aí a gente demora mais, a gente vai ter um tempo maior para qualquer tipo de resposta e de melhora em relação à condução e melhora de comportamento. Então, a gente acaba tendo uma diminuição aí da nossa capacidade de resposta para a terapia. Então, é um processo que demora um pouco mais do que quando a gente tem só o TDAH presente. Tá? Quando a gente tem o TOD junto aí, o processo de terapia ele é um pouco mais, não é mais lento, mas ele demora mais. Tá? O processo ele acontece, só que ele demora mais justamente por essa resistência. Mas a gente precisa, sim, realizar um tratamento nessa criança, nesse adolescente. E aí, com os pais, quando a gente fala de terapia individual, a gente precisa falar de terapia familiar também, que eu falei com vocês já, a gente já falou sobre isso. E aí, como é que os pais precisam? A questão da firmeza, tá? Serem coesos, eles terem coerência no que vai falar, em todas as decisões que pai e mãe tiver em relação àquele comportamento ou a criança ou adolescente, eles precisam estar juntos no que falaram. Assim, sim, é não, não, é talvez, talvez, você vai, você não vai. Então tem que estar muito claro isso para os pais, para poder estar claro para essa criança, para esse adolescente. Por quê? Eles já te desafiam, eles já são opositores de nascença, vamos dizer assim. E aí chega num pai e numa mãe que não é firme naquilo que precisa ser feito, pronto, tá? Fica ali todo mundo perdido ali naquela família, naquele ciclo ali, e vira uma confusão, porque todo mundo fala, todo mundo se desrespeita e aí nada acontece, né? Ou então o adulto entra ali no comportamento da criança, na birra da criança e não dá muito certo, tá? Então os pais precisam ser firmes, terem uma coerência em relação à decisão que vai tomar em relação aquele comportamento que a criança teve ou que o adolescente teve, manter a palavra, então se fez, se não fez, se vai sair, se não vai sair, se vai dar o presente, se não vai dar o presente. As ordens serem curtas e diretas, porque, de novo, as informações muito longas se perdem, porque já tem o transtorno de déficit de atenção ali, né? O TDA já tá ali passeando no cérebro, na mente dessa criança. E aí chega uma informação muito longa, com um comando muito grande, ele já se perdeu na metade da sua frase, tá? E aí ele não vai te obedecer porque ele não ouviu o resto que você falou, na verdade, tá? E aí também os pais não podem se deixar levar pelas birras, tá? Não entra nessa onda da criança, não se deixa levar pelo choro, precisa manter aí uma calma, uma paciência enorme, né? Por isso aí que o Niel falou que realmente que os pais precisam de um auxílio nesse sentido, realmente precisa para conseguir lidar com todas as situações. E aí a gente entra nas terapias, né, individual e familiar, onde a gente faz a terapia com a criança e faz também todo o apoio e suporte de orientação a pais, né, para a gente ir trabalhando essas habilidades com as crianças, com o adolescente e trabalhar essa resiliência em relação aos pais. Quanto mais conhecimento esse pai e essa mãe tiver, mais fácil ele vai conseguir entender e lidar com as questões que a criança, né, com o TOD apresenta. Aí eu me como adolescência desse indivíduo com o TOD. A gente vai conversar sobre o TOD mais nas próximas lives, assim que a gente meio que terminar a questão do TDAH, porque o TOD tem tantas outras questões também que precisam ser vistas e revistas, tá, Yumi? Assim que a gente foi as séries de live no primeiro semestre sobre autismo, a gente entrou algumas lives sobre o TDAH e a gente vai fazer as próximas aí, algumas lives sobre o TOD, porque são muitas questões, tanto na parte da adolescência quanto na vida adulta, o que esse transtorno pode mudar, pode acontecer de ruim, enfim, a gente vai falar sobre isso depois, ok, Ayumi? Carol. A Mariana. A Carol, da página Autista, fala de como ela se sente tendo esse transtorno. Recomendo a página para as pessoas conhecerem. Olá, pessoal. Maria, obrigada. Se você puder deixar aí as informações, a galera vai olhando também, ok?
Ela fala, né? Recomenda a página para as pessoas reconhecerem de um adulto portador do transtorno. Sim, né? Porque, como eu falei, todos os tipos de transtorno, as crianças nascem, crescem e vão viver, elas levam isso para a vida adulta. A diferença é eu formar um adulto que sabe lidar com essas questões, eu formar um adulto que sabe entender tudo isso que se passa com ele, dentro do seu cérebro, dentro do seu corpo, dentro de todo o processo que ele tem que passar, e preparar esse adulto para uma vida razoável. Então, para uma vida que ele consiga viver bem e saber lidar com essa questão de transtorno. Então, identificar o momento que ele vai ter uma crise, identificar o momento que ele vai explodir, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai trabalhando essas habilidades sociais, sim, tanto com os pequenos quanto com os maiores, tá? Fabiana Nakava tá falando para fazer sobre DI também quando puder. Sim, posso também, mas a gente depois que terminar o TDAH, começa a falar um pouco sobre o TOD, e aí eu faço sim, Fabiana, sobre DI. Depois, qualquer coisa, você vai me mandando no inbox. Lembra do DI, porque a gente vai indo, e é muita live, e é muito tema. A gente, quando fala de transtorno do neurodesenvolvimento, são tantas questões que aparecem e que existem, que um assunto vai puxando o outro, e quando a gente vê assim, a gente já tá falando de um monte de coisa na mesma live. Mas falo sim sobre DI, tá? Deficiência intelectual. Já me pediram para falar também sobre síndrome de Down, sobre paralisia cerebral, enfim, existem tantas questões aí que acometem o nosso neurodesenvolvimento que é importante. E sim, vou trazer elas nas lives do portal aí durante esse fim de ano, o ano que vem, e a gente vai conversando sobre isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer, pedir desculpa pela live ter caído, mas agradecer a galera que voltou, a galera que acompanhou. Então, obrigada pela participação de todo mundo, as meninas aí que seguem, as minhas neuroamigas, que seguem a página da NeuroKids. Um beijo, um carinho grande por vocês. Obrigada por vocês estarem aí, por acompanharem a live. Divulguem essas informações, sim, para que elas cheguem, sim, em máximo de pessoas que puder. De repente chega num professor, de repente chega num terapeuta, de repente chega num profissional que precisa saber, que precisa ouvir, ou no pai, numa mãe que está um pouco perdido em relação a isso. Então é importante que essas informações cheguem em quem realmente precisa, ok? Obrigada para vocês, um beijo para todo mundo, boa noite, bom dia para o pessoal do Brasil, boa noite pessoal do Japão. A gente vai ter lives daqui a 15 dias e aí o Portal Me vai fazer a divulgação certinho, e aí vocês acompanhem a página do Portal Me, a página da NeuroKids, que vocês me encontram lá, ok? Obrigada, boa noite para todo mundo, bom descanso para todo mundo, a Yumi, a Fabiane, a Priscila, o Niel, todo mundo que participou, a Maria, a Alice, para todos vocês que estiveram aí, para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa que não colocou durante a live, não tem problema, pode entrar no inbox aí da página da NeuroKids, que eu respondo lá para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem alguma informação mais específica, de repente alguma coisa que foi falada aqui acontece com a criança de vocês, ou acontece ali com o adolescente de vocês, e vocês querem saber mais específico, alguma coisa assim, é só vocês escreverem que eu respondo para cada um, ok? Gente, obrigada, boa noite, boa semana para todo mundo. Um abraço para todos. Tchau!